Agora, 3 horas e 17 minutos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, Cássia Benini, ela que é a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, para falar sobre o retorno obrigatório das aulas 100% presenciais nas escolas do Rio Grande do Sul. Decreto do governador Eduardo Leite, já feito há mais tempo, deu tempo até para as escolas se prepararem. E especialmente na rede estadual a gente sabe que ainda muitas escolas estavam com o ensino remoto. O próprio Arthur Dures esteve numa escola em Estrela que estava com 40% ainda das aulas online, né? 40% dos alunos com as aulas de forma virtual. E nós convidamos a Cássia Benini para justamente falar sobre essa realidade. E sabe que no dia 9 de novembro de 2020, há exatamente um ano, eu recebi a lembrança ali do Face, nós recebíamos aqui no Redação no Ar a Cássia Benini para falar que a Justiça autorizava a volta das aulas presenciais na rede estadual. Então olha como as coisas estão indo, né? Estamos num momento muito melhor, agora voltando com 100%, mas exatamente um ano depois a Cássia volta aqui para falar agora do retorno 100% presencial nas escolas do Rio Grande do Sul. Bem-vinda aqui à nossa programação, ao nosso novo estúdio, acho que não esteve aqui ainda no estúdio novo, pelo menos não conosco, né, Cássia? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes, muito bonito o estúdio novo de vocês, realmente, não estive aqui ainda, prazer estar aqui com vocês. E olha... 9 de novembro de 2020, estava aqui neste mesmo estúdio e agora novamente com uma notícia boa, né? Que é o retorno presencial, que já era bastante esperado, e estamos aí com as nossas escolas, então, retomando uma nova normalidade. O que isso representa de escolas no Vale do Taquari que não estavam com a retomada 100% e como está sendo essa retomada também? Até a semana passada, os pais tinham a opção de encaminhar os seus filhos ao presencial ou mantê-los no remoto. E a partir de segunda-feira, a partir de ontem, então, isso não vale mais. O ensino é obrigatório presencial, a menos que o aluno tenha alguma comorbidade que, por recomendação médica, precise ser preservado e ser mantido no ensino remoto. Ou as turmas onde as salas de aula não comportam o número total de alunos, o decreto do governador também prevê o revezamento das turmas, né? E o revezamento aqui cabe ressaltar também, nós já vínhamos fazendo revezamento das turmas em momentos anteriores, porém agora o revezamento ele não é mais semanal, ele deve ser diário. Então, uma turma na segunda, outra turma na terça. E assim vai passando a semana, não mais uma turma na semana A e outra turma na semana B. Então, aqui também tem uma mudança, né, nessa questão da retomada da presencialidade. Mas quantas escolas da rede estadual não estavam com 100% dos alunos? A maioria? Nós tínhamos escolas. No ensino fundamental, o nosso percentual era bastante grande, né? Nós atingíamos perto de 80%. Porém, no ensino médio, o nosso percentual era bastante baixo da adesão dos alunos ao retorno presencial. E agora, com essa retomada, a gente está fazendo esse balanço com as escolas agora, né, para ver qual é o número de alunos que abandonaram e que irão abandonar, que a gente não quer que eles abandonem a escola. As escolas estão fazendo todos os movimentos para que os alunos permaneçam e retornem, né? Mas esse levantamento ainda nós estamos fazendo e das nossas 85 escolas que nós temos na nossa regional, 84, então, estão com seu retorno a partir de ontem. Uma escola somente, que é a Escola Gatem, que é a escola indígena aqui de Lajeado, que está com obras, que está com construção de banheiro. Então, nós estamos ainda nessa fase de conclusão dessa obra e tão logo termine, ela também retorna ao presencial. Você destacava que no ensino fundamental, então, 80% já haviam retornado no presencial. Ao presencial, é isso? Isso. E no médio eram quantos? No médio, nós estávamos em torno de 50%, 60%, mais ou menos em torno disso. Justamente no médio, né, que bom, talvez por terem mais conhecimento de internet, se familiarizarem mais, preferiram ficar em casa, ou é a exclusão mesmo, daqui a pouco as pessoas que não estão voltando para a sala de aula? Na verdade, no ensino médio são vários motivos, né, Ricardo? Um deles também, a gente sabe que os alunos foram para o mercado de trabalho, enfim, tem alguns motivos aí que distanciaram eles. A gente sabe que as famílias perderam rendas, né? Então, também
causou dificuldades para as famílias, mas esse ponto, então agora, com a retomada e com esse programa do governo também, que existe uma bolsa para os alunos que fazem parte do CAD Único, uma bolsa de R$150, então também ajuda um pouco a amenizar a questão das famílias e estimular que os alunos retornem à escola. Essa questão do mercado de trabalho, até o colega Arthur Dúlios, conversando com o diretor de escola aqui da região, acho que do município de Estrela, comentou que muitos alunos migraram para o turno da noite do ensino médio, justamente para poder trabalhar durante o dia e ajudar na renda familiar. Isso, então, tem sido uma realidade geral, assim, nas escolas aqui da região. Isso é uma realidade realmente, né? E nós temos algumas escolas que têm já tinham um número grande de alunos, então no noturno, então o número de vagas também é pequeno, então ali também causa uma certa dificuldade, porque a escola não pode ofertar mais vaga do que realmente dispõe, né? Então, e o aluno está matriculado, ele não está sem vaga neste momento. Então, é uma questão que realmente é geral e não é somente na nossa regional, isso é estadual, esse problema. Então, não é uma questão que é regionalizada, é uma questão bem pontual do Estado. Essa escola que o Arthur esteve ontem foi a Vidal de Negreiros, lá de Estrela, que tinha cerca de 40% dos estudantes que permaneciam em ensino remoto. Agora, é uma preocupação, né, Cássia? Porque aí o aluno, ele sai do ensino médio, em vez de concluir, ele vai para o mercado de trabalho para ajudar em casa e muitos desses vai saber se vão voltar algum dia a frequentar o ensino médio, daqui a pouco até fazer um supletivo, mas concluir o ensino médio, que seria tão importante, né? Você imagina que vai ficar essa lacuna, é algo que a gente vai perceber reflexos ainda há anos pela frente em relação ao que aconteceu na pandemia e essa mudança toda do nosso ensino, a dificuldade das famílias e tudo mais? Com certeza a gente sabe que esse é um dificultador, né? E a gente sabe que a dificuldade lá no mercado de trabalho, quanto menor escolaridade a pessoa tem, maior dificuldade na questão da renda, de achar alguma vaga, enfim, porque a qualificação é um dos fatores que favorece a colocação e a boa colocação no mercado de trabalho. Então, esse é o trabalho da escola e assim a gente agradece aos professores, porque é um trabalho incessante da busca ativa, da conscientização das famílias, da importância, de mostrar a importância da escolarização para os alunos, né? E que, na verdade, hoje eles podem ter um trabalho, mas isso não vai garantir um futuro para eles. E no momento que eles estiverem na escola e frequentando e concluir o ensino médio e talvez ir para um curso técnico ou, enfim, alguma outra oportunidade, com certeza, eles terão melhor colocação no mercado de trabalho, né? Cássia Benini, coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. E o que dá para falar a respeito das estruturas das escolas, dos profissionais? A gente sabe que um tempo atrás algumas não voltavam, ou não tinha alguém para servir a merenda, ou para fazer a limpeza. Esse cenário, esses problemas já foram todos resolvidos? Sim, nós temos uma empresa contratada de forma terceirizada que atende as nossas escolas para a higienização e outra para a alimentação. Então, essas necessidades estão supridas, né? A questão de estrutura física, temos algumas situações que temos problemas sim, né, e que estão sendo encaminhados para ser solucionados, só que não poderíamos esperar este retorno, né, no momento que tivéssemos todas as escolas com as estruturas em perfeitas condições. Então, por isso, o retorno agora, e esse retorno foi pensado pensando em questões científicas, em dados científicos, não foi uma vontade de alguma pessoa, foi pensando em dados científicos. Nós estamos com 92% dos profissionais da educação já vacinados e 68% dos alunos também já estão, pelo menos com a primeira dose da vacina. Então, é um ponto a mais para garantir as questões sanitárias do retorno presencial. Por que não tem esses 8% aí, a vacinação também? Que tem pessoas que não querem fazer, enfim, né, ou não concluíram o seu ciclo vacinal, fizeram a primeira dose, não fizeram a segunda, mas 92% é com ciclo vacinal completo. Com ciclo vacinal completo. Não apenas uma dose. É. Bom, Cássia, e em relação à retomada ontem, já é possível ter
uma noção de quantas escolas vão precisar fazer essa divisão. Olha, uma turma vem num dia, outra turma vem no outro, porque se imaginava que daqui a pouco ia voltar ao normal. Ainda não é o normal, porque ainda tem a distância de 1 metro, né, que tem que ser respeitada. E enquanto que tiver essa orientação, vai ter que seguir. Ou se na maioria das escolas nós temos as aulas normais mesmo acontecendo com as salas de aula, porque elas comportam todos os alunos, e tem muitos alunos que não voltaram também ainda nesse primeiro dia, segundo dia já hoje. Assim, nós temos, das nossas 85 escolas, nós temos 12 escolas que precisam fazer esse revezamento. Das 84, digamos, 12 precisam fazer revezamento. E das nossas 976 turmas que nós temos na nossa região, nós temos 81 turmas que necessitam deste revezamento. Então, não é um percentual tão alto, não chega nem a 10%, mas é uma necessidade e é uma garantia também da questão sanitária. É bem o que o Ricardo dizia, enquanto nós tivermos que manter esse distanciamento de 1 metro, é uma garantia que nós estamos dando aos servidores, aos professores e também aos alunos e famílias. Esse revezamento, nesse intervalo, o aluno fica em casa, ele recebe atividades, tem a aula online igual? Como é que vai funcionar? Dependendo de cada escola tem a sua realidade, enfim, os alunos, a sua comunidade, mas vamos supor que o aluno vem presencial na segunda, aquele grupo que está em casa na segunda-feira, ele tem atendimento remoto, seja de forma assíncrona com os alunos em casa, na escola, ou também com atividades que o professor deixe para os alunos desenvolverem em casa. Mas não ficam sem aulas, eles só não vão presencial. Só não vão presencial, eles têm atividades para desenvolver naquele momento. Mas essa aula remota continuaria sendo online? Sim, ela continua pela plataforma, né? E as atividades. Não poderia mais, porque seria 100% presencial? Nestes casos de revezamento por necessidade de espaço, né? E também por conta dos alunos, aqueles que têm alguma comorbidade e o médico prescreva a atividade remota, né? Aí é um caso já diferente, né? Quem tem comorbidade, embora. Eu vou falar o nosso caso, o Grupo Independente. Tivemos pessoas que ficaram afastadas por muito tempo, né? E agora, com a vacinação, já voltaram a trabalhar com os devidos cuidados, enfim. No seu ponto de vista, como professora, como coordenadora regional de educação, acha que ainda é necessário esse distanciamento? Não é mais prejudicial fazer essa divisão das turmas do que colocar todas as turmas numa sala de aula? A gente vê estádios de futebol recebendo multidões, a gente vê shows acontecendo e as pessoas lá sem máscara, a gente vê todo mundo trabalhando. Não está um pouco demasiado, já não deveria ser o momento de retomar para não perdermos ainda mais estudantes? A questão foi discutida, essa questão da não manutenção deste protocolo, mas por uma segurança foi pelo gabinete de crise, foi discutida essa questão de tirar esse protocolo de distanciamento de 1 metro, porém foi mantido por uma questão de segurança. Tem estados que já estão trabalhando com a rede pública total, retorno total, sem a questão do distanciamento, porque existe um entendimento, né, uma questão científica, aí a gente não entra muito nesse mérito, porque não é o nosso métier, a questão de saúde, que tanto importa se for um distanciamento de 0,5 metro ou de 1 metro, mas as pessoas estando com máscara, enfim, usando álcool gel e todos os outros procedimentos, não interferiria na questão do contágio do coronavírus. Mas é uma questão que foi mantido, por enquanto, esse distanciamento de 1 metro. Mas nessa conversa fica mais na expectativa de que logo possa sair e voltar como era antes? Ou vocês sentem que não, que vai permanecer por mais tempo? Olha, esse protocolo, ele não é um protocolo estanque que não possa ser modificado, né? Isso pode ser analisado, o gabinete de crise tem reunião semanal, então é uma questão que pode ser alterada, talvez até para a semana que vem, não sei, entende? É uma questão que nada é fixo nessa questão de protocolos de saúde. A gente vê que não é estanque, né? A todo momento, ainda quando tínhamos as cores das bandeiras, nós tínhamos mudanças, né? De uma semana para outra e a gente foi aprendendo também com a pandemia, mas a gente vê que muitas flexibilizações já aconteceram. O próprio prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, já encaminhou para o governador Eduardo Leite um pedido de que se retire a exigência dos usos de máscara nos ambientes abertos. É uma outra discussão, né? A sala de aula é um ambiente fechado e ali
a tendência é que continue usando máscara por um bom tempo mesmo, que se diminua esse distanciamento aí de 1 metro, né, que hoje é respeitado aqui no Rio Grande do Sul. Mas, Cássia Benini, coordenadora regional de educação, o que mais a gente pode dizer nessa retomada? Alguns avisos são importantes aí para pais, para próprios professores e os alunos também nessa mais uma, né, adaptação aí, mais um momento de mudança na nossa rede estadual de ensino. Nós precisamos mostrar para os nossos alunos e chamar a importância da permanência, né, do retorno e da permanência do aluno na escola, porque essa pandemia agora, ela confirmou mais ainda a importância do aluno na escola, né, do aprendizado dele, junto com a sua turma, com o seu professor, com os seus colegas, né, porque realmente essa pandemia deixou lacunas no aprendizado dos alunos, que agora estamos tentando resgatar e diminuir essas lacunas, né? E temos que estamos trabalhando muito forte nisso com os professores os professores estão fazendo formação, inclusive, para desenvolver esse trabalho de forma mais eficiente e eficaz. Então, é um chamamento muito importante para as famílias que os filhos que façam o seu movimento, o seu trabalho em casa, para que os seus filhos retornem à escola. Esses prejuízos, eles são maiores com os alunos ensino médio, ensino fundamental ou com as crianças também? Isso na verdade, ele é geral, né? Tanto que nós fizemos a avaliação amostral e estamos fazendo um trabalho muito forte agora de retorno, de resgate dessas aprendizagens, principalmente em português e matemática. Então, é uma questão que ficou essa lacuna e que agora os professores estão trabalhando fortemente para recuperar isso. Chegou uma mensagem aqui do ouvinte, o Paulo de Lajeado, é uma situação bem peculiar dele, né? Mas ele disse que o filho dele está em Portugal, foi lá para jogar futebol e estava estudando de forma remota. Mas seja a situação dele ou de outras crianças, adolescentes, como é que fica nesse caso? Já que era permitida a aula online, ele tem que fazer uma aula por lá? Pode continuar estudando por aqui? Na verdade, é uma questão que nós precisamos ver, até porque ele está fora do país, enfim, né, tem toda uma outra questão. Mas quando é dentro do Estado, nós tínhamos situações de alunos que estavam morando em outro município, de uma outra região, e vieram morar aqui na nossa região e permaneciam em atividades remotas, né? O que agora se recomenda é que faça a transferência deste aluno para uma escola daquele município onde está residindo e passe a frequentar, né, a escola. Isso é a recomendação. Agora, de outro país já é uma daí situação. Já é uma questão que a gente precisa ver, mas ele pode contatar conosco na coordenadoria, no 3981-2100, para que a gente possa verificar essa questão específica desse aluno e ajudar essa família. Estamos aí para prestar esse auxílio. Agora, falando de uma questão específica, me veio a questão dos alunos que têm comorbidades, que não puderam voltar. Isso representa quanto % do total de alunos? Nós estamos levantando esses dados porque agora que os pais porque antes, como existia a possibilidade do pai mandar ou não, ele não precisava apresentar um atestado médico, ele podia por opção dele, mas agora, pelo retorno obrigatório, ele precisa apresentar atestado médico. Então, nós já estamos mandando uma pesquisa para as escolas para levantar esse número de quantos até agora já procuraram a escola com atestados. E mesmo com o ciclo vacinal completo, a orientação é que quem tem a comorbidade não volte para a sala de aula? Às vezes tem algumas questões que os médicos prescrevem por algum problema que o aluno tenha e que não possa retornar. Nós temos situações de recomendação médica. Não em todos os casos? Não, em todos os casos. Nós temos que respeitar a prescrição médica, né? Aquele que não retornar, não apresentar uma prescrição médica que comprove, ele pode até reprovar, então, por conta de faltas. É preciso comprovar o porquê que não está retornando de forma presencial. Isso é uma questão que a gente está analisando, porque tem toda uma análise de todo o trabalho que foi feito até agora, pelo aluno também, né? Enfim, e é uma questão que a Secretaria está nos orientando quanto a isso, a questão da reprovação nessas situações, né? E o aluno tem que ser avaliado, enfim, no todo dele. Essas orientações ainda estão vindo ao longo dessa semana a respeito dessas questões.
E a pessoa com comorbidade, ela vai continuar, se tem a orientação, é remota mesmo. Remotamente, Continua. sim. Uhum. Eu fiquei só com dúvida aqui, Cássia, retomando aí, você falou em 81 turmas, né, que precisam desse revezamento. São turmas de escolas de maior porte, de menor porte? Tem um município que chama mais atenção? É das mais variadas. Nós temos escolas que têm uma turma somente que precisa de revezamento. As demais, pelo espaço, conseguem acolher todos os alunos. E uma turma, por ter um número maior de alunos naquela série, naquele ano, precisa desse revezamento, ou o espaço da sala é menor, porque as salas não têm um espaço, todas um espaço igual, né? Então tem toda essa questão que é importante também ressaltar. Eu lembro que houve também adaptações, né? Bibliotecas foram transformadas em salas, alguma coisa nesse sentido. Isso segue acontecendo? Algumas escolas, sim. Algumas escolas, por problemas estruturais ainda, nós precisamos ter espaços adequados, assim, de forma não precária, mas não o ideal que a gente gostaria. Mas aí, nesse caso, um professor atende as duas turmas ao mesmo tempo? Ou elas são divididas? Elas são divididas. Uma vem, se a turma, por exemplo, o 6º ano, vamos supor, da escola, ele está em revezamento, um grupo de alunos daquela turma vem na segunda. Não, mas no caso de ocupar um outro espaço, parte dos alunos de uma sala ocuparam outro espaço da escola. Não, daí foi toda a turma para aquele espaço. Toda Entendi. a turma. Eu só gostaria de salientar, Ricardo, que nós estamos num processo de inscrições de pré-matrículas. Importante. Então, nós estamos agora do dia 1º até o dia 28 no período de pré-matrículas para 2022. Então, para os alunos de 1º ano do ensino fundamental, 1º ano do médio, curso normal, aproveitamento de estudos do curso normal, educação profissional. Então, é importante, a inscrição é pelo site da educação. Os pais devem acessar e fazer a inscrição dos filhos, ou se for maior, o próprio aluno pode fazer a sua inscrição. E depois, lá até 31 de dezembro, a pessoa recebe um e-mail para o e-mail que foi informado lá na inscrição, dizendo em que escola o seu filho ficou designado. Porque no momento da pré-inscrição, o pai pode mencionar até 3 escolas de preferência. Então, de acordo com os critérios, aí, até o dia 31 de dezembro, é informado em qual escola o filho ficou designado. E aí, depois, para fazer a efetivação da matrícula, então, o pai precisa ir até a escola e levar a documentação. Tá? Vale para quem já está na rede estadual ou é só para quem vem de outra? Para quem vem de outra. E nós temos o período de rematrículas também, agora do dia 1º até o dia 28 de novembro. A rematrícula dos alunos, ela é automática para os alunos que estão frequentando a escola e que estão com as suas atividades em dia. E aqueles alunos que estão em busca ativa, como nós chamamos, que são aqueles alunos que não estão dando as devolutivas das atividades, esta sim, a rematrícula deve ser feita presencialmente pelos pais na escola. Muito bem. Cássia Benini, coordenadora regional de educação aqui do nosso Vale do Taquari, obrigado pela presença. Eu quero esperar que em breve nós tenhamos a possibilidade de falar que voltou tudo 100%, não tem mais que fazer revezamento, era o que eu já imaginava que aconteceria agora, mas ainda não. Aqui uma opinião bem particular, como a Cássia disse, não somos da área da saúde, ela não é, eu também não sou, mas do que eu estou vendo aí do lado de fora, gente, eu acho que já dá para colocar pelo menos todos os alunos dentro de uma sala de aula contando aí com máscara e sendo que todos já tenham passado aí pela vacinação. Mas aí cabe a quem tem a possibilidade de ditar as regras do Estado e quem sabe isso logo vem acontecer, assim como já tem acontecido em outros países e em outros estados do Rio Grande do Sul, até porque a média de mortes de casos tem caído drasticamente, graças a Deus, aqui no nosso Brasil e no nosso Rio Grande do Sul. Obrigado, Cássia. Obrigada, Ricardo. Obrigada, ouvintes. Estamos à disposição para ir atualizando as informações. A gente que agradece. Então, Cássia Benini, coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação aqui da região, falando então desse retorno 100% presencial nas escolas do Rio Grande do Sul. Claro que algumas escolas, 81 escolas aqui da região, ainda precisando fazer